Olá a todos, sejam muito bem-vindos à comunidade espírita Caminhos do Amor, aos seus canais, das redes sociais. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da equipe de voluntários do Caminheiros do Amor. E hoje a gente vem falar um pouquinho sobre aquilo que entendemos sobre o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui trabalhando no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos falar no seu item 9 sobre as características do verdadeiro profeta. O capítulo 21 nos traz aí sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E nesse item 9, Erasto, que é um espírito que ajudou muito Kardec, principalmente na formação do Evangelho segundo o Espiritismo, vem colaborar com a gente para reflexão sobre esse ensinamento do Cristo, onde ele nos traz ali no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, sobre para não acreditarmos nos falsos cristos e nos falsos profetas. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho do tema, vamos então pedir sempre aquela vibração pelos nossos lares, lembrando mais uma vez da importância do Evangelho no lar, que a gente consiga trazer ali Jesus para dentro dos nossos lares. Então, uma vibração muito boa para todos, que a paz de Jesus e a harmonia que a espiritualidade amiga proporciona possa encher os seus lares de paz. Que todos aqueles que passam por momentos de dificuldades, sejam elas físicas ou espirituais, que a espiritualidade amiga possa ir em socorro de todos, que nós tenhamos fé, em Deus, fé em Jesus, fé nessa espiritualidade amiga, acreditando verdadeiramente na nossa existência como seres espirituais numa experiência corpórea, e assim a gente consiga interagir com essa força maior, essa inteligência suprema que é Deus. Então que todas essas vibrações aí encham os corações e os lares de paz e de harmonia. Bom, nesse trecho do item 9, sobre os falsos cristos e os falsos profetas, então Erasto vem chamar a atenção da gente para que no momento, e olha que ele trouxe isso lá em 1862, onde a gente estava começando esse processo de transformação do planeta Terra. Então, para quem ainda não está familiarizado com isso, a espiritualidade nos mostra as categorias de mundos. Então, quando um mundo passa de um patamar para o outro, ou seja, de um nível para o outro, então tem sempre ali mudanças, principalmente ocorrendo na população que ali se encontra. Então, além das coisas materiais que a gente já viu acontecer com o planeta Terra, então o planeta Terra ele inicia a sua trajetória de evolução no mundo primitivo, então tudo é muito grosseiro, muito bruto, e aí a gente avança para o mundo de provas e expiações, um estágio de provas e expiações. Então os espíritos já começam a vir com corpos mais leves, mais sutis, com uma capacidade maior de pensar, de raciocinar, de criar coisas. E a gente passou esses milhares de anos aí num mundo de provas e expiações, e agora então a espiritualidade nos mostra que nós estamos prestes a avançar mais um degrau na condição de evolução planetária. A gente sai da condição de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. E toda mudança a gente sabe que ela causa um certo fervor no ambiente. Então a gente percebe aí que, principalmente essas mudanças sendo feitas na conduta moral dos espíritos encarnados, ela mexe muito com a gente, porque quando nós somos impulsionados a sair da nossa
a nossa região de conforto, né, chamada zona de conforto. Então tudo causa um certo embate entre os nossos desejos, né, e aquilo que nós entendemos que é a verdade. Então Cristo veio nos mostrar a verdade plena, né, o caminho que nós devemos seguir para poder chegar à perfeição, chegar à condição de espíritos perfeitos, para estarmos ali como Ele, né, seguindo as orientações diretas de Deus para poder atuar, né, nos processos de evolução também dos nossos irmãos, como Cristo fez conosco. E aí então a gente começa a entrar em determinados conflitos, e nós estamos vendo isso muito claramente. Então, embora o texto tenha sido trazido lá atrás no século XIX, nós estamos agora no século XXI, mas ele se mostra atual, porque é o conflito que nós estamos vendo hoje entre aquilo que nós, muitas vezes por desconhecimento, desejamos demais, né, que está relacionado às coisas materiais, às coisas que nós vamos deixar por aqui, também sentimentos que ferem, né, que causam dor, que é o egoísmo, né? Então nós estamos ali entre essa condição de ou eu combato o egoísmo e avanço, né, para me tornar um ser melhor, ou eu fico preso nessa condição dos prazeres da matéria. Então a gente vai buscar aí todos aqueles prazeres, muitas vezes de entorpecentes, né, de coisas difíceis, para tentar manter a gente numa condição de, né, vivência, esperançoso, né, e achando que tudo que me dá satisfação é poder ter tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, ser da forma que eu quiser, sem que eu tenha a necessidade de respeitar o meu irmão também no seu direito. Então o egoísmo faz isso com a gente, né? Faz a gente achar que nós temos aí mais direitos do que deveres. Então nós estamos num conflito, a humanidade está nesse conflito agora. Né? Por quê? Porque a gente conhece Jesus, a gente sabe que o que ele ensinou está certo, né? Principalmente quando ele nos chama à reflexão de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Então quando a gente vem para dentro do nosso eu, e a gente começa a observar aquilo que realmente nos deixa feliz, e percebe que isso não está ligado às questões materiais, mas sim à tranquilidade do espírito, né? A gente entra num conflito porque a gente quer isso muito assim claramente, mas só que a gente tem dificuldade de servir da mesma forma que gostaríamos de ser servido. Né? Então nós queremos todas as atenções para nós, e muitas vezes nós não queremos dar isso, né, às outras pessoas. Então é importante a gente compreender isso. Né? E essa condição da gente estar descobrindo que a satisfação do espírito não está nas coisas materiais, a gente está vendo, né, recentemente vendo uma palestra de um psicólogo, né, e falando sobre essa condição, né, de que quanto mais se tem, né, menos tem. Então ele faz uma analogia sobre essa condição de que quando a gente vai adquirindo coisas, achando que isso vai nos dar satisfação, quando a gente consegue tudo que a gente quer, a gente percebe que ainda fica um vazio, né? Porque não eram aquelas coisas materiais que estavam me faltando. Né? Então muitas vezes a gente tem a posse das coisas, mas a gente não tem as pessoas. Né? Hoje nós estamos vendo essa condição de exposição, né, extrema aí que nós estamos, né? Pessoas ali expondo a sua vida, muitas vezes até de forma descontrolada, né? E tentando fazer com que a sua vida pareça a melhor do mundo, né? Muitas vezes até falseando, né? Porque a gente sabe, quem tem um pouquinho de consciência sabe que não se consegue viver
100% do tempo em felicidade, né? Fazendo selfie, dando risada, fazendo os vídeos ali, demonstrando extrema alegria, essas coisas. Não se vive 24 horas do tempo nessa condição, porque todo mundo tem problema, tem desafios, tem um monte de coisa, né, para poder viver, né, e como prova e expiação até. Então a gente não consegue ser esse tempo todo, essa felicidade plena que as pessoas mostram muitas vezes nessas redes sociais. Então, muitas vezes a pessoa vai e aí quer, né, comprar lá o celular mais caro que existe, quer ter o melhor carro, quer ter... Nós não estamos aqui, lembrando sempre, que nós não estamos condenando aqueles que possuem, né? Nós estamos fazendo um alerta com tudo aquilo que a gente aprendeu com Jesus, com tudo aquilo que a gente aprendeu com a espiritualidade, né, para que as pessoas, quando tiverem todas essas coisas, não façam delas as coisas mais importantes. Então, só para deixar claro que é isso que a gente está trazendo como reflexão aqui, né, porque muitas vezes, aquela condição, você tem lá o celular para fazer a selfie mais bonita, que custa, sei lá, 10 mil, 20 mil, que preço que seja, mas você está fora, está longe das pessoas, né? Então você faz selfie, você faz ali os vídeos rápidos e tudo, aí você tem aqueles milhões de seguidores, só que na hora que você adoece, na hora que você precisa de um ombro amigo para poder desabafar, que você tem a necessidade de ter alguém ali para te amparar no momento de dor, você não tem milhões de pessoas, né? Você vai ter aquelas que realmente te amam por aquilo que você é, não por aquilo que você expõe nas redes sociais, se isso for falso, né? Se isso não for a sua personalidade, se não for você ali, né? Se aquelas pessoas não fazem realmente parte da sua família. Porque antes era umas coisas muito mais restritas, né? Então, se nós tínhamos ali momentos de felicidade, né? Se nascia um filho, se comprava um carro, se comprava uma casa, né? Antigamente era só as pessoas próximas ali, né, que faziam parte daquele meio, que elas sabiam que a gente tinha conquistado aquilo, nos davam os parabéns, nos davam todas as felicitações, né? Mas só que agora tem pessoas que jogam isso para o mundo inteiro, né? Então tem várias pessoas que não sabem o quanto a gente demorou para ter aquele bem, né? O quanto a gente sofreu, o quanto a gente ralou, quantas coisas a gente teve que abrir mão para poder ter aquilo. Ela só olha para a gente como ela não faz parte do nosso meio, não faz parte do nosso ciclo mais restrito de amizade. Ela se sente no direito de julgar aquilo com a sua capacidade, né? Com o seu olhar. Então acha que foi muito fácil. Então hoje, muitas vezes nós estamos vivendo esse mundo, né? De ilusão, né? De criar personagens para poder se mostrar para o mundo, né? E estamos muitas vezes deixando de ser quem nós realmente somos, que é aquela pessoa que convive com aquele núcleo um pouco mais restrito e que aceita a gente como nós realmente somos, que nos amam, né, como nós realmente somos. Então esse momento de transição, né, do planeta, ele está mexendo com essas coisas de valores em nós. Né? Nós estamos aí passando por esses momentos de reflexão sobre o que realmente é importante na vida, né? Então, o que realmente me faz feliz? Então, o Erasto, ele vem nos ajudar a compreender, né, que muitas pessoas, muitos
muitas pessoas estão se colocando como os salvadores, né, da humanidade, estão se apresentando, isso ele falando lá no século XIX, né, que já naquela época, como o início desse processo, já estavam se apresentando pessoas, né, que se colocavam como sendo os eleitos de Deus, os representantes de Deus na Terra, e já faziam coisas que arrastavam pessoas, arrastavam multidões, que iludidas, né, pela facilidade, acabavam em se envolvendo e se entregando aquilo que era passado para elas. Então é importante a gente entender que esse alerta é para nós termos cuidado, né? Então nós já vimos mais para o passado, né, não tão recente, alguns líderes de seitas que surgiram como sendo, né, os salvadores e no fim levaram pessoas a um desencarne coletivo, mostrando para elas que a saída, né, estava ali em que todos ali tomassem o seu veneno e aí iriam alçar um voo, né, no universo, enfim, criaram todo um cenário de ilusão, né, para um grupo de pessoas ali, e elas se entregaram, né, naquele pensamento e acabaram ali encerrando as suas vidas de forma precoce, porque acreditaram, né, fortemente naquilo que estava sendo trazido para elas. Então, Erasto ele vem chamar a atenção para esse comportamento, né, para esses irmãos que vão se lançar para o mundo, né, chamando você para segui-lo, dizendo que ele é o novo Messias, né, que ele tem a solução para que aquela condição, né, que muitos de nós ainda carregamos, né, de ou vai para o inferno ou vai para o céu, né? Então ele vem com essa promessa de que vai nos levar para o céu, e aí promete várias coisas e tira de nós muitas coisas também, né? Às vezes tiram pertences materiais, às vezes faz a gente se lançar ali de corpo e alma no, num projeto que só ele é o beneficiado. Então a gente tem que estar atento, né, para essas coisas, porque os espíritos evoluídos que Deus coloca na Terra para poder ajudar nesse processo de transformação, esses irmãos, eles não vão alardear, né? Eles não, ou seja, eles não vão lançar para o mundo, olha, eu sou o Messias, olha, eu sou o novo Salvador da Terra. Ele não vai fazer isso. Ele vai trabalhar no silêncio, na humildade, na caridade, que é o ensinamento do Cristo. E Erasto nos chama a atenção que essas missões grandiosas, elas não são entregues a qualquer um, né? E se nós observarmos, é só nós lembrarmos do Cristo, né? Qual espírito na Terra, né, em fase de evolução, suportaria o que o Cristo suportou, né? Então ele vem à Terra, né, porque ele não precisava reencarnar. Então ele vem à Terra, reencarna, porque não havia nenhum espírito com um grau de evolução, né, suficientemente alto para poder cumprir aquilo que deveria ter sido feito aqui na Terra, que foi feito por ele na Terra, né? Enfrentar todos aqueles opositores, enfrentar aquele momento de dor, de sofrimento, né, para um ser que não tivesse o conhecimento e o gabarito dele como espírito, né, seria uma missão muito dura, né, e não era qualquer espírito que poderia executá-la. Ele não seria talvez um outro espírito, não seria talvez capaz de executar, a não ser que estivesse no nível, né, dos Cristos, não seria capaz de executar essa missão
que Jesus veio. Porque havia ali todo aquele aparato, né? Porque também os espíritos maldosos sabiam, né, da vinda do Cristo e trabalharam junto àqueles mais fracos para poder derrubá-lo. Então, vários questionamentos ali a gente vê, né, que os doutores da lei, os fariseus, faziam questão ali de tentar articular coisas para derrubar o Cristo, né? Indo contra os seus ensinamentos ou jogando ele em situações que ele deveria decidir se as leis de Moisés estavam corretas ou não estavam, ou se ele ia tomar uma decisão ou seguir um caminho que fosse de acordo com aquilo que estava sendo ensinado por Moisés. Então teve toda uma estrutura ali montada também daqueles espíritos que não queriam que o Cristo cumprisse ali o seu papel. Então a pressão foi muito grande. Então, se não fosse um espírito do gabarito do Cristo, provavelmente não suportaria. Então, o que Erasto traz é que os espíritos que estão reencarnando na Terra, que estão vindo já para ajudar no estágio final desse processo de transição da Terra, eles não vão vir, né, soltando fogos, né, não vão vir gritando aí que são os Messias. Eles vão vir com simplicidade, com humildade, vão trabalhar ali junto aos destinos que eles foram indicados, e aí eles vão seguir adiante. Então, aqui para a gente pegar uns trechinhos que Erasto traz para a gente, para reflexão, eu vou fazer uma leitura aqui de alguns trechos do Evangelho, do comentário, né, de Erasto aqui no Evangelho. Então ele traz aqui para nós, né? Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, né, se elabora uma transformação da humanidade. Então, como nós falamos lá sobre esse processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, né? Aí ele nos traz aqui, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias, né? Se arvoram. Arvorar é assumir por conta própria uma missão, mesmo que não seja ali a que lhe foi incumbida, né? Então ele vai e assume dizendo que ele mas não é dele aquela missão, né? Então aí ele coloca aqui: é contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever que todo homem tem, né, na humanidade, todo homem honesto, é desmascará-lo. Perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais, né? Então ele fala aqui que Deus, né, só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-la, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiados fracos. Então nós estávamos falando sobre a questão do Cristo, né? Então, para vir desenvolver na Terra o que ele fez, não seria qualquer espírito que conseguiria ter, né, a coragem e teria o equilíbrio de passar por todas aquelas coisas, todos aqueles desafios, né? E também estar muito superior ao ponto de entender os pensamentos, né, as armadilhas que eram colocadas ali. Então, se fosse um espírito tomado pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, que é no patamar que nós ainda estamos, né, ele cairia facilmente. Porque quantas vezes ali as pessoas que se curavam, muitas vezes, né, queriam exaltar Jesus, e ele falava assim: quem te curou foi sua fé, quem te curou foi Deus, né? Então tem até um momento que chega, né, para ele: bom mestre, e ele refuta, né? Ele fala assim: por que me chama de bom? Né? Bom só o Pai, ué. Então todas as coisas que ele fazia, ele sempre deixava claro que ele estava submisso à vontade de Deus, né? Então ele nunca quis assumir o papel de Deus, né, na Terra. Ele sempre se colocou na condição de filho de Deus, que estava aqui cumprindo
uma ordem do Pai, uma missão que foi dada a ele pelo nosso Pai. Então não é qualquer espírito que conseguiria executar, né, essa condição. E aí então Erasto traz aqui num outro trecho para a gente. Ele fala: bom, assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, à sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Ele fala: os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como os enviados de Deus. Então, falando aí mais uma vez da humildade, né, que esses espíritos possuem e da sua condição evolutiva acima de nós, espíritos aqui destinados à Terra. São espíritos ainda muito quer dizer, esses espíritos que vêm são espíritos já muito mais evoluídos, já passaram por todas essas coisas, então eles não se dobram, né, com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, com a ganância. Então, se der a ele uma missão de conduzir, né, um conglomerado de milhões aí, de uma empresa, ele não vai se deixar levar, né, pela ganância da fortuna. Ele vai fazer bom uso desses recursos que foram depositados em suas mãos para que as pessoas possam ser beneficiadas disso, né? Então, se estiver no comando de uma nação, ele jamais irá jogar aquela nação contra outra nação, porque ele compreende que todos são irmãos, né? Então, agir contra uma outra nação, né, como nós estamos vendo, invadindo um território alheio e causando mortes, isso é contra o ensinamento de Deus, né, que nos manda respeitarmos a todos uns aos outros, né, mesmo que estejamos em erro, mas que tenhamos então caridade, não ser conivente com o erro, mas que a gente consiga ter caridade e amor para todos os nossos irmãos. Então é isso que a gente tem que começar a compreender com esse chamamento do Cristo, prestar atenção, né, nessas que se apresentam. E numa proporção menor também, uma reflexão que a gente precisa fazer, né, que como já nos trouxe, né, a espiritualidade, né, no próprio Evangelho, conhece-se, né, o verdadeiro espírita, ou conhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção que numa proporção um pouquinho menor, né, não de um Messias assim, ou um Cristo como está sendo trazido, né, ou um profeta cuja missão é trazer a compreensão dos ensinamentos de Deus, né, falar e divulgar sobre os ensinamentos da divindade, aqueles que têm a responsabilidade de levar ao povo, né, o ensinamento de Jesus, ele precisa vivenciar esse ensinamento, ele precisa estar atento para essa condição, né? Porque se nós só tivermos o Evangelho de Jesus da nossa boca para fora, mas não tivermos no nosso comportamento, na nossa consciência e agirmos conforme esses ensinamentos, nós vamos estar sendo os falsos profetas também, né? Por quê? Porque nós só levamos a palavra e jogamos para as pessoas, mas nós não vivemos ela. Então nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos chamando a população, né? Nós estamos chamando os povos que cercam, mas nós estamos aí
deixando escapar a oportunidade de servir como exemplo, né? Então, nós somos chamados a isso, né, para divulgar o Evangelho, e, se necessário, usarmos as nossas palavras, ou seja, o Evangelho ele precisa ser praticado para que a pessoa que nos veja, ela possa compreender que o amor e a caridade estão exemplificados, né, nas atitudes, né? E se houver por parte dela um interesse maior em perguntar o que nos transformou, aí nós então levamos a palavra explicando que o Evangelho de Jesus é o responsável por essa transformação em nós, né? Que a partir do momento em que nós começamos a compreendê-lo, levantou-se o véu da ignorância e aí então se descortinou diante de nós um mundo verdadeiro do Cristo, né? Onde há paz, há harmonia, há respeito, né? Onde há dignidade, compreensão, fraternidade, amor, caridade, enfim, tantas outras coisas boas, né? Então, vamos também prestar atenção nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Não sejamos nós, lá no retorno ao plano espiritual, sendo acusados, entre aspas, né, ou cobrados por termos sido os falsos profetas, né? Então, que Deus abençoe a todos, ilumine os corações, os lares, e que a luz do Mestre Jesus esteja nos seus caminhos por onde for, ok? Então fiquem com Deus, um beijo grande no coração de todos e até a próxima vez.